E aí pessoal, tudo na paz? Estamos iniciando aí mais uma live de leitura e meditação do livro Sem uma Resposta às Perguntas sobre o livro de Apocalipse do autor Mark Hitchcock. Nós estamos indo para a parte número 5 do nosso estudo. Então, gente, me dê um feedback aí para ver se a transmissão está tudo ok, o áudio, o vídeo. Escreve por gentileza algo aí no chat, valeu? Bem, vamos lá. Nós realizamos esta para compartilhar conhecimento sobre o Apocalipse de Jesus, com o intuito de juntos crescermos na graça e no conhecimento do único e grande Deus, autor e consumador da nossa fé. Lembrando que existem também diversas linhas de estudos e pensamentos, respeitamos todas elas. E nós seguimos a linha dispensacionalista futurista e nós cremos no milênio. Apocalipse 1:3, na versão Almeida Revista Corrigida, nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, hoje são 23 de abril de 2020, o foco deste momento, do dia de hoje é: dentro da tribulação haverá salvação? O Espírito Santo estará na terra e vai ter outras evangelizações? Bem, de forma macro, a gente apresenta a divisão dos capítulos e assuntos do livro do Apocalipse da seguinte forma: são 22 capítulos, 404 versículos e aproximadamente 12.000 palavras. Os capítulos de 1 a 3 abordam sobre as 3 igrejas, de 4 a 7 fala sobre os 7 selos, 8 a 11 as 7 trombetas, juízo parcial de Deus, 12 a 14 o quarteto do mal, que é o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. 15 e 16 os flagelos, são as taças da ira de Deus sobre os homens. 17 a 19, a queda do quarteto do mal. 20 a 22, pretendemos meditar nas meditações, nas questões do livro de número 44, 57 e 58. E esse livro, que eu vou mostrar aí no slide para vocês, que é sobre as dispensações da Bíblia, ele auxilia bastante em diversos entendimentos. A gente está vendo lá no finalzinho aquela parte do reino, depois a gente vai ter esse reino milenial, e hoje nós estamos naquela ali da graça, antepenúltima. É uma forma de estudarmos, entendermos e crermos também. Aproveitem o chat para questionar, entendeu? Sobre mais assuntos dentro do que a gente vai abordar hoje, ou vocês podem perguntar coisas novas sobre Apocalipse para vermos esses questionamentos em lives posteriores, tá? Eu deixei aí marcada aí essa parte do arrebatamento, porque nós ficamos, acho que, pendentes de alguma coisinha. Alguém me lembrou de alguma coisa que era melhor, esclarecer algo do arrebatamento. Acho que era sobre a segunda vinda, de Cristo, mas nós cremos que era sobre a segunda vinda e arrebatamento, se é o mesmo evento. Nós cremos que não são o mesmo evento, são eventos distintos. Jesus veio, um evento, o arrebatamento, outro evento, e a segunda vinda de Cristo, mais outro evento, em que a igreja também vai estar presente neste evento. Então aguardamos aí o feedback de vocês, bênção pura. Deixa eu aumentar meu áudio aqui, gente. Estou com o áudio aqui um pouquinho diferente. Acho que está tudo ok aí. Beleza. Feedback aí, aguardando ainda de vocês. Verifica se o som tá legal aí, Lu. Tivemos um probleminha técnico aqui para variar. Que talvez eu não consiga mostrar
Talvez eu não consiga mostrar por enquanto a minha webcam. A webcam deu ruim aqui por enquanto, né? Mas nós vamos prosseguir com aquilo que nós tínhamos proposto, né? Deixa eu colocar aqui rapidamente, que também desconfigurou meu slide. Galera, ainda estou esperando aí, na próxima aula, né, na próxima aula, que talvez não seja live, eu vou, de repente, que é uma gravação, né, vou gravar e vou passar para vocês, tá? Mas aí eu vou esperar um feedback aí para ver se tá ainda contento ou não, porque para ver se tá valendo a pena, né, ou não, porque pra gente fazer a avaliação aí, né, da galera, né? Então, dentro desse tema aí que foi solicitado por alguns, né? Então, esse livro, ele fala de diversas perguntas e questionamentos, mas o ideal é a gente não ir ele sequencialmente, mas ir de acordo com as nossas dúvidas, né? Então, a dúvida que uma galera aí levantou é isso daí, né? Que a gente já comentou inicialmente. E nós vamos começar respondendo, lendo o questionário número 44. Né? Quem é a grande multidão? Em capítulo 7, do 9 ao 17. Eu vou pedir para a Luciana ler para a gente pausadamente, em alto e bom som. Aqui, questão 44. Você vai ler a questão 44 e vai ler tudo aqui. Tem aqui. A resposta é bem enxuta, né? Mas a gente vai discutir um cadinho. Há dois grandes grupos de pessoas em Apocalipse 7. O primeiro é um grupo especial de 144 mil judeus testemunhas. O segundo é uma multidão inumerável de gentios. Apocalipse 7, de 9 a 14, descreve o segundo grupo da seguinte maneira: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé e ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Este grupo de crentes não é a igreja, como alguns supõem. A igreja de Jesus Cristo será arrebatada para os céus antes do derramar da ira de Deus sobre a terra. 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e Apocalipse 3:10. A multidão em Apocalipse 7 é composta de gentios que confiaram em Cristo depois do arrebatamento e foram martirizados por causa de sua fé durante a grande tribulação. São os santos da tribulação, são parte da colheita final de almas durante a tribulação. Isso significa que haverá um grande reavivamento durante a tribulação. Fechou? Beleza, galera? Se alguém quiser comentar, pode comentar. Eu sei que isso aqui é um questionamento para muita gente, né? Eu tinha também muitas dúvidas sobre isso daqui, mas é interessante
fica bem claro nesse texto aqui de Apocalipse capítulo 7, que ele diz assim, lá no finalzinho, né? Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Veja bem, Apocalipse 7 já está na tribulação, né? Na tribulação de 7 anos, obviamente que no iniciozinho, né? Dividido em duas partes. Ou seja, se já está na tribulação e nós temos essa linha, né, futurista, então a gente acredita que a igreja já foi arrebatada. Beleza? E aqui lá no finalzinho ele diz, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Isso é João respondendo, né? Tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, mais acima ele diz assim, depois disto, e olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. É interessante que é João que está descrevendo isso, e muitas das visões, né, e até sonhos que a gente tem, às vezes a gente não entende, né? Então ele está trazendo para nós aquilo que foi revelado a ele. A gente sabe que Deus trouxe essa visão para Jesus, que Jesus trouxe para o anjo e que o anjo trouxe para João, e agora ele subiu e ele está vendo isso, né? Então, beleza. Então ele viu essa grande multidão distinta. Vou só terminar aqui, porque a Luciana já está levantando a mão aqui para questionar, né? Distinta, e lá no final, quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? Respondi. Quem respondeu? João. Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Fala, Luciana. Então, quem é a grande multidão? Não, resumidamente. Resumidamente, essa grande multidão, como o Mark disse aqui, né, Hitchcock disse aqui, não é a igreja. Por que não é a igreja? A igreja já foi arrebatada. Quem é essa grande multidão? São os salvos durante a tribulação. Durante a grande tribulação, né? Durante a grande tribulação, mas que seria durante os 3 anos e meio anteriores ou durante os outros 3 anos e meio? Perfeita pergunta, né? Porque a grande tribulação, ela às vezes fica complicado, né? Mas tribulação e grande tribulação vai depender muito do contexto. Mas a tribulação, ela tem 7 anos, né? 3 anos e meio vai ser um período de paz, né? De paz. A minha câmera tá travando aqui, né? Eu não sei se tá indo aí, né? Tá indo, né? De aparente paz, tá? Vou deixar aqui que aqui eu consigo ver. De aparente paz, os 3 anos e meio. E depois dos outros 3 anos e meio vai ser muito ruim, né? Muito ruim. E a gente tá vendo aqui no Apocalipse 7, isso aqui, a gente vai ter uma outra resposta aqui que vai falar se é na primeira metade ou na segunda metade, mas eu já adianto. Aparentemente é na segunda, porque se na primeira metade é de paz, se eles passaram pela tribulação, eu creio que deve ser quando terminou os 7 anos. Beleza, também. Mas vai ser nas duas. Vai ter nas duas. E por que mas as pessoas não vão morrer, elas vão procurar a morte e não vão encontrar? Vocês estão escutando a Luciana, é importante isso, né? Porque são questionamentos, pode ser questionamentos futuros. Se vocês não trouxerem questionamentos, eu vou colocar... Não, então, tem questionamentos aqui, olha. Bom, complementando, né, que a gente está falando sobre isso, né? Então a gente tem a grande multidão, que é composta de pessoas que foram salvas durante a grande tribulação. Só que você está falando que é nos 2 períodos. Nos 2 períodos. Paz e de coisa. Só que o problema a gente não tem um período que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Que período é esse? É depois dos 7 anos? Exatamente. Não é depois dos 7 anos, porque depois de 7 anos entra o período milenial. Tá, mas então vamos por partes, só para... porque tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Mas primeiro, vamos só pra gente fechar. Vamos lá. São 7 anos. Então, essa grande multidão é composta de pessoas que foram salvas durante esses 7 anos. Exatamente. Tá. Mas e as pessoas que vão procurar a morte e não vão encontrar?
A gente vai responder essa pergunta, Depois. mas não necessariamente isso que a gente entendeu que está escrito e foi transliterado é exatamente isso, então, tá? Mas vamos lá, então respondendo, quem é a grande multidão? São as pessoas que foram salvas durante a grande tribulação. A grande tribulação. Pelo que você está entendendo. Isso. O que a Erika perguntou aqui também é muito interessante, quem seriam os 144 mil? Perfect! Esses 144 mil, a gente vai responder ele... Não, mas não tá aí, a gente leu aí no começo. Hã? A gente leu aí no começo, mas é a segunda pergunta? Não, mas ele vai ter também. Esses 144 mil, obviamente são são representantes das 12 tribos de Judá, né? São 12 mil de cada tribo. Especificamente, a tribo de Dan e de Efraim não consta nesses. Olha só que interessante, né? Muitos acreditam porque lá em Dan fala que Dan é uma serpente venenosa, né? Alguns trechos fala de Dan com um pouco de dificuldade. E interessante que o anticristo vai se revelar e, segundo a Bíblia e segundo vários entendimentos, ele também vai ter raiz judaica, e vocês devem estar vendo isso no Apocalipse, na novela que está vendo agora, né? E de fato, né, ele vai ter raiz judaica. Inclusive a novela de Apocalipse está novamente corroborando isso, tá? Mas o que tem a ver os dois, tribo não tá e... Tem significado. Inclusive eu estou lendo um outro livro de Vim Malgo que fala muito bem sobre isso, de Dan e de Efraim, de não constarem que foram substituídos. Isso é outra pergunta. Então, pra gente isso é uma outra pergunta, mas a gente não vai ficar nela. Mas por que eu estou aqui? Porque você falou, e a Erika também, dos 144 mil. Então a gente já sabe que é 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. De 12 tribos? Não. As 12 tribos. As 12 tribos estarão, mas não as 12 desde o início, porque Dan e Efraim foram substituídas por outras tribos. Porque Benjamim não era tribo e aqui ele passa a ser tribo, né? Mas a gente vai responder muito bem sobre isso. Então serão 12 mil de cada tribo. Aí a próxima... Tá, beleza. E esses 144 mil, quem são esses 144 mil? É importante essa sua pergunta, Érica. São judeus, né? Esse que a gente está lendo aqui, 7, no Apocalipse 7, ele fala de determinado tipo de povos. Esses povos, línguas, eles não necessariamente são judeus, tá? Mas os das 12 tribos são exatamente judeus. São 144 mil em que Deus selou essas pessoas. Então a gente pode... Vamos resumir. Selar para quê, né? A grande multidão é os 144 mil, que é composto das 12 tribos, 12 mil de cada tribo, mas as pessoas foram salvas durante a grande tribulação, certo? Não. Muito bem. Esse questionamento é bom. Esses 144 mil, eles são selados durante um período, tá? É durante aquele período da grande tribulação. Aí a gente pergunta, para que eles vão ser selados? Várias coisas. Inclusive, pregar o evangelho. Não, mas olha só, isso não deixa de ser as 12 tribos. Sim. Entendeu? Eu não estou chegando às características de como é essa tribo, se é selado ou não. Ah, tá. Você está falando que essa grande multidão, se ela compõe 144 mil? Muito bem. Não compõe 144 mil. Então a grande multidão é só dos salvos durante a grande tribulação? Exato. Por quê? Como é para ser salvo durante a grande tribulação? Aqui, olha, só tem uma forma. É a próxima pergunta da Érica. Vai ter pessoas salvas na grande tribulação? Inclusive, Érica, eu fiz são 3 questões porque você perguntou isso já tem bastante tempo, tá? Vai ter muitos e muitos salvos durante a grande tribulação, né? Essa minha cadeira está fazendo muito barulho. Vou tentar me colocar aqui, que é um assunto que mexe com a gente, né? Eu não sei, gente, como é que tá a câmera aí para vocês, porque para mim aqui tá travando, mas beleza. Tá, eu tô me vendo, tô travando, mas ela travou desde o início, de boa. Então, vai ter salvos, muitos salvos. Vamos entrar em mais questões sobre isso. Esses 144 mil não são esses que compõem aqui que a gente acabou de ler. Quem são essas nações, tribos, povos, línguas?
essa grande multidão, não são esses 144 mil, porque esses 144 mil estão vivos, tá? E eles vão continuar vivos. São judeus. E a grande tribulação... E essa grande tribulação... Não, essa grande multidão... Essa grande multidão salva durante a tribulação... São pessoas que morreram. São pessoas que morreram. Porque o que acontece? Elas não morreram porque morreram. Elas morreram porque foram mortas por acreditar em Cristo Jesus. Então, nesse entendimento, você entende, por conta disso, que haverá pessoas salvas durante a grande tribulação. Isso, vai haver pessoas salvas durante a tribulação, não poucas pessoas, porque Deus selou determinadas figuras, né, para poder, inclusive, evangelizar durante a grande tribulação. Em todo momento, Deus dá oportunidade para as pessoas se redimirem e reconhecerem. Tá, outra coisa, a Josi continua falando que também concorda comigo, né? Que acha que vão se salvar mais na segunda tribulação, né, no segundo período, porque as pessoas tendem a buscar mais o Senhor no sofrimento. Josi, essa tua indagação, ela tá certa e também tá errada. Porque é bem verdade que muita gente, de acordo com muita tribulação, eles buscam mais a Deus. Perfeito. Mas também é bem verdade que às vezes eles até se revoltam. Porque o arrebatamento, ele nada mais é do que várias cópias do que já aconteceu no Antigo Testamento. Eu posso complementar o que eu acho? Pode. O que acontece? Na parte da segunda tribulação, eu acho que o que vai acontecer é que vão tendenciar as pessoas a negarem a Cristo, a negarem a sua fé. E se no caso, e se a pessoa, não, eu creio em Cristo, aí fala, eles devem pegar e provocar a pessoa, não, negue a Cristo, negue o seu Deus para você continuar vivo. E as pessoas não vão negar e elas serão mortas, mas serão salvas. No caso, pelo que eu estou entendendo, tem as duas formas. Óbvio, as pessoas vão estar sofrendo e também vão querer buscar Deus. Porém, também vão ter pessoas que vão sofrer por conta do Evangelho, que eu acho que tem até uma passagem em Apocalipse que fala disso, que é aqueles que venceram também, que foram... Mas aí eu já não sei se é essa parte ou a parte lá antiga, que foram as pessoas que sofreram por conta do Evangelho também, que fala em Apocalipse. Mas eu acredito que eles, ao contrário, eles vão sofrer uma grande pressão para poder negar Cristo nesse período. Na verdade, esses que serão salvos durante a grande tribulação, só é salvo quem é morto, decapitado, entendeu? Martirizado. Tanto é que em versículos a gente vai ver que todos foram martirizados. Teoricamente, quase ninguém vai morrer de morte natural, normal. Né? Mais ou menos o que a Luciana falou, você vai ser forçado a negar ou não, né? Vai ter a marca da besta ou não vai ter, né? Essa marca da besta também tem várias questões aqui, tem, não tem, aceita, não aceita, pum, morte, pum. Esse camarada que morreu durante a grande tribulação, vai fazer parte ele vai fazer parte dessa grande multidão, não é a igreja. Não é a igreja, é diferente, tá? É um outro povo. Inclusive o povo que recebeu a Deus, não necessariamente Jesus, antes de Jesus, é igreja? Não é igreja também. Não puxa mais assuntos, assim, não puxa mais lá pra frente, senão vai embolar. Vamos tentar... Não, mas esses questionamentos é interessante e o bom é que isso vai ficar gravado, que as pessoas podem voltar, né? E outra coisa aqui, a Érica comentou que judeus que nasceram na Judeia ou religião? Tá. Quando você fala judeus, que são esses judeus que fazem, eu acredito que ela está falando dessa parte dessas 12 tribos. Antes de eu responder a Érica, vou responder a Josi, que fez uma pergunta em cima. Não, em cima não. Não, calma aí. Foi a Érica primeiro. Tô seguindo na ordem. A Érica. Judeus que nasceram na Judeia ou religião? Érica, quase nenhum judeu hoje nasceu na Judeia. Porque a nação de Israel voltou ou ressurgiu em 1948. Então a gente tem aí 70 anos, né? 70 anos e um escadinho de pessoas que nasceram lá. Não, todos eles vieram de outros lugares. Mas existe uma outra nação, porém os judeus ortodoxos, aqueles judeus que guardam mesmo a lei, a Torá, Neviim, Ketubim,
eles se autodenominam de determinadas tribos e se garantem ser de determinadas tribos. Não tem nada a ver de nascer. Tanto é que tem judeu brasileiro, judeu americano, judeu espanhol, judeu de todas as nações. E a Bíblia diz sobre isso, né? Mas aí quando a Bíblia está falando do judeu, está falando da religião ser judeu, ou está falando assim, não, a pessoa nasceu de uma geração de pessoas que vieram lá da Judéia. Tipo assim, o meu avô era judeu, nasceu lá em Israel, o meu tataravô, mas aí eu nasci no Brasil de pais judeus. Aí eu sou considerado judeu, ou aqui a Bíblia está sendo específica daquelas pessoas que têm a religião judeu, que é porque depois vai voltar o sacrifício durante a grande tribulação. Então assim, que judeu é esse? É o judeu de nascer de genealogia ou é o judeu de guardar a religião que é o judeu? Perfeito. Esse judeu, esse questionamento do judeu é grande, mas eu vou tentar resumir. O que a pessoa faz para ser judaizante, né, ou considerada judia? Tem vários questionamentos também sobre isso, mas tem que ser de descendente de um judeu, não pode ser de judia, não pode ser de mulher. Isso dentro da legislação deles hoje, tá? Uhum. Se um judeu casar com uma mulher brasileira, o filho vai ser um judeu. Agora, se uma mulher judia casar com um brasileiro, o filho não é judeu. Né? Então, é considerado judeu desde o camarada consiga comprovar perante eles, rabinos e todas as leis que eles têm lá, que ele é judeu pertencente a determinada tribo. Então ele tem que ter filho homem. Mais ou menos, né? Mas se tiver um judeu com qualquer outra mulher, os filhos serão considerados judeus, tá? Mesmo nascendo em qualquer lugar. Né? Então, judeu não é só quem nasce na Judéia, mas que tem uma genealogia, né? Que o pai foi, que o tataravô foi. Eles conseguem fazer isso, tá? Inclusive, tem uma religião adventista. Adventista? Tem uma religião, um grupo, não sei se é adventista ou Testemunho de Jeová, que tem estudos sobre árvores genealógicas e é muito interessante. Tá. Eles conseguem chegar bem longe com isso. Desculpa, cortando aqui, a Érica até comentou aqui. Sim. Só que a Bíblia, nesse momento, quando fala dos 144 mil judeus, está falando de geração judaica ou de religião judaica? O que você entende? Tá. Nenhum dos dois, tá? Tá falando de judeu de genealogia. Não, genealogia. E obviamente que todos esses acontecimentos, inclusive já estou tentando antecipar uma resposta aqui da Josi, que vai acontecer em Israel, em Jerusalém. A gente sabe que o estupim do mundo e o centro da terra, como diz a Bíblia em vários lugares, é Israel. Né? Então, obviamente que esses 144 mil estarão lá, até porque a grande tribulação tem grande foco lá, porque depois Jesus vem e pisa em terreno lá. Então, eles podem ter genealogia, parentesco judaico, pode ser da religião, provavelmente, né? Porque tem muito judeu que vai para o inferno. Não é porque a pessoa é judia que ela vai para o céu. Não tem nada a ver. Inclusive, eu conheço muitos judeus que creem em Cristo. E esses camaradas não vão participar. Por quê? Porque é considerado judeu messiânico. Então tem divisão também dentro dos judeus, que a Luciana conhece bem, o nosso amigo pastor da Chamada da Meia-Noite. Tá. É um judeu messiânico, pregador do evangelho. Né? Esse camarada não vai estar lá. Por quê? Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus não vai estar na grande tribulação. Mas aí, só para resumir aqui a ideia. Então, na sua opinião, os 144 mil são judeus de genealogia judaica. E você não tem como, assim, você não tem uma opinião se todos eles são judeus de religião também, certo? É isso? Pode ser ou não, porque quem sela esses 144 mil? Deus. Qual é o critério que Deus usa? Tem que ser judeu. Tá, agora tem que ser um judeu que crê na Bíblia, que crê no Torá, porque o judeu messiânico crê na Bíblia. O judeu ortodoxo não crê na Bíblia. Ele é religioso? Mas ele não crê na Bíblia. Tá, beleza. Aí a Josi pergunta, os selados são para tentar salvar
as pessoas durante a grande tribulação? A novela Apocalipse mostra isso. Exatamente. Por que que uma pessoa é selada? Para pregar. Né? Por que que Deus separa alguns profetas e sela que aí ele não pode morrer em determinado tempo? Para falar de Deus. Por que que Noé foi selado e colocado dentro da arca? Para falar de Deus. Até aquele momento. Vocês percebem muito bem que Deus falou com Noé para ele falar que o mundo ia acabar, né? Ia acabar, ou não o mundo, né? Mas aquela geração ia ser dizimada e que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para entrar na arca. E Noé pregou durante um bom tempo até que ele construiu a arca. Depois que ele construiu a arca, Deus falou, entra e sela. Muita gente fala, que rapaz, que camarada bobo, que não sei o que, vai ser muito parecido com o arrebatamento com esse tempo. Por quê? Nós falamos de Jesus e somos muitas das vezes criticados. Tem o Covid que está acontecendo na nossa atualidade e tem pessoas que são cada vez mais descrentes, né? Como pode Deus permitir isso? Agora, vocês imaginem o que aconteceu com a população na época do Egito, onde que Deus mandou as 10 pragas. Até as 5 pragas, 6ª praga, já tinha destruído, dizimado quase tudo. Mas Faraó aceitou? A mesma coisa vai acontecer. Alguns poucos, né, vão aceitar. Tá, aí continuando. Tá, beleza. Então os selados são tipo para marcar aquelas pessoas, mas marcar no caso esse selado aqui é o selado por Deus. Selado por Deus. Que elas são marcadas para não poderem serem mortas, mas que vão levar o evangelho durante esse período, é isso? Exatamente. Porque tem aqueles que não recebem. Que tem outra vertente, que tem também aquelas pessoas que vão ser marcadas com o número da besta. Isso é outra história. É outra história. Não vamos entrar nessa, mas beleza. Tá. O Alan pergunta, esses 144 mil vão ser os que vão trazer as palavras para os que vão ficar durante a tribulação? Exato. Porque durante a tribulação vai ter salvação. Mas é até grande eu explicar isso aqui para vocês, porque, olha só, lá em Mateus capítulo 24, ele fala do princípio das dores, que pode ser o que a gente está passando hoje também, tá? Princípio das dores. Pode ser, mas não é só isso. Tem mais coisas do princípio das dores reveladas em Apocalipse. Mateus capítulo 24, ele fala que quando houver o arrebatamento, vai ter 2 deitados na cama, um esposo e uma esposa. Um será levado e outro continuará. Esse camarada que vai continuar, imagina, o camarada ou a mulher que vai continuar. Ele falou, pô, beleza. Foi o arrebatamento. Ela me falava tanto tempo, a igreja eu ia e pá, mas por alguma coisa eu não tinha me definido. Essa pessoa vai perceber e vai entender que houve o arrebatamento ou que Cristo levou. Porque tem muito... Gente, a Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. O que é joio no meio do trigo? Isso está dizendo que dentro do templo tem gente que presta e tem gente que não presta. E a Bíblia e Jesus fala bem claro, mas deixa os dois crescerem juntos, porque no tempo certo, eu, Cristo Jesus, tirarei o trigo. E quem que vai ficar? O joio. Só que eles estavam juntos, então eles sabem mais ou menos das coisas, estão compreendendo, mas uns aceitam e outros não. O trigo vai subir, o joio vai ficar. E eles alguns vão se arrepender. E a Bíblia diz em Apocalipse que outros vão blasfemar mais ainda. Tá. Né? Então, entre aspas, vai ser mais fácil você aceitar ou se arrepender e ser martirizado porque você passou por um prévio conhecimento. Mas ainda assim, Deus selou algumas pessoas, esses 144 mil. Olha só como é que Deus é tremendo. Deus selou 144 mil para pregar. Deus achou, pô, não é suficiente. Tá morrendo muita gente, uns acertaram a marca da besta, outros não. Deus depois manda mais gente. Deus manda mais 2 testemunhas. Para fazer o quê? Para pregar. É o suficiente? Não. Deus depois manda o quê? Manda um anjo. Olha só a misericórdia de Deus. Deus manda vários escapes e livramentos durante a tribulação. Talvez a gente veja um pouquinho também nos outros questionamentos aqui. Tem mais uma coisa, beleza?
A Erika comenta: tem judeu que acredita que Cristo já passou pela terra e tem uns que não acreditam em Jesus. Certo, é isso mesmo. Tem gente judeu hoje em dia que crê em Cristo, que se converteu ao Evangelho, e também tem judeu que crê que Cristo não veio. Isso tá certo. Existem as duas formas de judeu. Tem o judeu mesmo, que é judeu religião, judeu genealogia, e tem o judeu genealogia que se converteu ao cristianismo, que é messiânico, que acredita que Cristo veio ao mundo. Tá, continuando. A Erika fala: tem uma expectativa de onde o anticristo irá nascer, porque no tempo de Jesus eles deduziram ou sabiam, eu acho, aonde ele iria nascer. Só começando a resposta para ela, assim, no tempo de Jesus eles sabiam onde ia nascer porque foi profetizado o local. Se a gente for ver lá em Isaías, é falado, a própria palavra de Deus indica que Belém da Judéia mas não vários será profetas falaram onde seria. Tem até um versículo que fala, né? Belém da Judéia não será, eu acho que é esse versículo, né? Como reconhecido como uma das menores. Tem esse versículo que fala sobre isso. Então, assim, não é que eles deduziram porque já estava profetizado. Agora, você tem uma expectativa de onde o anticristo irá nascer? Tem alguma coisa que fala na palavra? Olha, as pessoas deduzem sobre o anticristo? Tem várias deduções, achismos e vários estudos e pesquisas sobre isso, mas nada pode ser provado e comprovado, até porque a Bíblia não dá traços específicos como deu para Cristo Jesus. Mas a Bíblia deixa alguns trechos. Tem que ser judeu. Então, esse camarada, em parte, vai ser judeu. Inclusive, na novela Apocalipse, fala que o camarada lá ele vai ter um relacionamento com o povo judeu, tá? Por que tem que ser judeu? Porque os judeus vão aceitar esse camarada como Messias, porque eles vão ser enganados, né? Olha lá o Messias, a que a gente esperava. Porque tem alguns que só pode ser Messias quem é da tribo, de uma das tribos judaicas. Já que a maioria dos judeus não creem que Cristo veio, o judeu, aquele bem ortodoxo, não crê que o Messias já veio, ou seja, para eles o anticristo vai ser como o Messias que já veio. Então, para eles, por isso que vai vir aqui, ele vai enganar bem, que ele vai trazer paz, ele vai reinar, né? Então, tem todo um histórico aí. Então, respondendo a pergunta, a gente não sabe realmente, porque a Bíblia não deixa indícios que nem profetizou para Jesus, que onde ia nascer. Isso. Mas dá a entender que ele será judeu. Está bem assim, dá para... Isso, tem dois grandes questionamentos. Parte ele em parte vai ser judeu, e tem um outro grande questionamento, inclusive eu tenho livros, vários que falam isso, e tem outros que falam que talvez não, que ele também vai ser de Roma, ou vai ter alguma ligação com Roma, ou vai ter alguma ligação com o Papa. Mas isso tem muita gente que acredita que vai ser um Papa judeu, mas é muita especulação, mas tem muito estudo sobre isso, e estudo legal, tá? Tem um pessoal até que eu seguia antigamente, mas é especulação, não é certo, né? A Josi fala, a grande tribulação é a chance do joio virar trigo. Sim, que é mais uma oportunidade, porque né? Deus não tem prazer na morte dos ímpios, né? Tem Aí eu não entendi que ela só botou assim, o arrebatamento. Depois dessa frase. Eu não entendi isso. Eu também não entendi. Josi, Paula, o arrebatamento a gente tratou assim antes, né? Mas obviamente a gente vai falar aqui, até porque a gente está falando aqui que o arrebatamento aconteceu e logo depois a tribulação, né? Período de 7 anos. A Erika continua falando. Por isso que eu acho que muitos que não acreditam em Jesus vão achar que o anticristo é o Messias. Isso mesmo. Isso daí você está certíssima, Érica. Por quê? Quem pode ser salvo durante a tribulação? Quem? Porque não necessariamente você acreditar em Deus, acreditar em Cristo, significa que tu vai ser salvo. Porque não basta só acreditar. Tem que aceitar e seguir. Né? E tem gente hoje que não acredita. Mas quando esse camarada vier, o anticristo e ele vai achar, isso já aconteceu também, tá, gente, em várias partes,
não só do Antigo Testamento, mas tem uns livros apócrifos, né, chamados apócrifos. Eu gostei muito desses livros, é a Primeira e Segunda Macabeus, em que tem algo muito parecido, né? Tinha um tal de Antíoco Epifânio, né, em que ele parecia o anticristo. Só que ele foi muito ruim e alguns cristãos, não cristãos, né, mas judeus, aparentemente pensavam que era bom, só que ele chegou num estágio do governo dele em que ele sacrificou um porco dentro do templo. Aquilo ali foi o cume, tá? A família dos Macabeus foram lá e teve uma grande guerra, né? Inclusive os judeus chamavam ele de Antíoco Epimânio, né? Que é de maluco, né? Mental. O Alan continua. Tem muito reflexo do anticristo, como Hitler e Perfeito. outros... Peraí, não terminou não. Eu ia falar isso, mas ele já falou. E outros ditadores, mas foram apenas reflexos. Ele virá quando o governo mundial único acontecer, trazendo paz e segurando no início e depois o caos. Certíssimo. Perfeito. Eu acho. A gente também acha assim, tá? Né? Concorda comigo? Não, com certeza. É por aí mesmo. A Érica continua. Tem uma parte da Bíblia que meu primo me mostrou uma vez, que se colocar no Google, ele mostra o Vaticano. Eu só não lembro aonde. Que se colocar no Google, mostra o Vaticano, uma parte da Bíblia. Eu não sei, Érica, mas muitas coisas apontam para o Vaticano. O Vaticano é o grande catolicismo representado por parte de Roma. E se a gente for olhar desde lá da visão de Daniel, que a gente vai ver aqui também sobre as visões de Daniel, Roma faz parte das grandes estruturas, né, de poderios da época, né? Então pode ser, mas não necessariamente apontar. O Alan escreveu segurança. Não entendi o contexto. De repente ele deve estar falando de alguma coisa antes, que acontece, né? gente? A gente está aqui falando, a gente fala na frente de vocês. Por exemplo, a gente fala e ele vocês falou segurando, não segurança, né? Tá, isso, segurando segurança. É porque a gente fala na frente, vocês respondem e a gente recebe depois, porque tem um delay, né? Saindo daqui o áudio chegando até vocês. Tá. Mas esse é um assunto... segurança no início e depois o caos. Não, mas a gente conseguiu entender. Mas mesmo se fosse a palavra segurando, assim, dá a entender que é uma coisa sentido de segurança, porque assim, ele vai estar aguentando as pontas, vai estar tudo sob controle, tudo em paz, tudo na mentira, tudo um mundo ideal, um mundo de paz, onde que eles vão dar a entender? Que religião não faz bem, que pra que buscar Deus se tá tudo bem, aí vão querer botar a culpa na religião, a culpa em Deus, e ele vai se mostrar o todo poderoso, né? Então ele vai estar meio que dando essa falsa segurança, né? E depois os 3 anos e meio que ele vai mostrar as caras, né? Pra que ele veio mesmo, né? Na grande metade ele vai se revelar e os judeus vão ficar mais do que desesperados. De boa, Alan, tamo junto. Eu tô corrigindo ou ao contrário? Entendi. Não, a gente tranquilo, Alan. A gente também às vezes fala aqui. Vocês ainda se inscrevem e pode corrigir. A gente que falou e tá gravado. Tranquilo, a gente tá aprendendo junto aqui. Então vou continuar. Eu vou ver dentro deste tema, né? Vamos ver aqui. Questão 57, né? O que as duas testemunhas farão? Leia, Lu. Vamos pregar, né? Luciana vai ler. A gente falou. Bom, aqui, de acordo com o livro, né? Tudo que nos é dito sobre o ministério das duas testemunhas é que elas profetizarão durante 3 anos e meio. Durante esse tempo, serão divinamente protegidas dos males, terão poder sobrenatural para fazerem acontecer sinais, pragas, julgamentos sobre seus inimigos perversos. Suas vestes de pano de saco, que simbolizam luto, indicam que o principal ministério deles é de julgamento. Charles Sindel, sei lá, não sei ler direito o nome do cara, resume o ministério das duas testemunhas da seguinte maneira. O mais importante é que a miraculosa autoridade dada por Deus
as duas testemunhas é semelhante à de Moisés, de Elias e de outros profetas do Antigo Testamento, demonstrando a natureza crucial do ministério deles durante a futura tribulação. Podemos pelo menos dizer com confiança que essas duas figuras parecem resumir o tipo de ministério miraculoso e profético que marcou outros períodos da história bíblica. Durante aqueles períodos, Deus estava fazendo mudanças épicas em seu plano ou entregando grande quantidade de revelação nova. Como todos os profetas antes deles, esses dois profetas do final dos tempos frustrarão seus inimigos. Aí, isso é o que o Charles falou. Aí, continuando, o que o livro está falando assim como Deus usou Moisés e Arão para lançar pragas sobre os egípcios, pode ser que Deus use essas duas testemunhas para dar início ao julgamento das trombas do Apocalipse, pois o tempo do ministério deles é colocado durante o soar das trombetas. Se isso for verdade, esses homens serão identificados com a destruição que afligirá a terra, e isso explica o motivo pelo qual as pessoas as odiarão tão intensamente. Bem, são duas testemunhas, né, de grande poder. Tem muitas especulações, né, sobre quem serão essas duas testemunhas. Tem muitos estudos, mas os estudos não são conclusivos, né? Muitos apontam que pode ser Elias, pode ser Moisés, pode ser Enoque, uma junção de um desses dois. Por quê? Porque esses camaradas foram pessoas de grande poder, né? Uns colocam que Elias representava o Antigo Testamento, né? Que Moisés representava a lei, são representantes de testemunhas com poder, que foi usado com poder e que não morreram. Quer dizer, apesar que Moisés sim, mas Enoque não, né? Porque foram arrebatados, né? Então tem muitos estudos colocando quem são essas duas testemunhas. Eu, inclusive, eu estava lendo esses dias sobre isso. Daí não adianta a gente ficar especulando, né? A gente lê, passa, porque a Bíblia não fala quem são, mas Deus sela essas pessoas, dá muito poder para elas. Inclusive elas têm muitos poderes que a gente acabou de ler aqui, né? De afligir a terra, de mandar o sol parar. Olha só o poder que elas têm. Quero que chova agora, não quero que chova. Deus dá todo o poder para essas duas testemunhas. E é interessante que elas têm tempo de vida, tá? Porque Deus falou, ela vai morrer durante um tempo. Tá. Só para resumindo aí, o que acontece? Essas duas testemunhas, elas vão fazer sinais e vão pregar a palavra, certo? O arrependimento e tal. Só que ele fala nos 3 anos e meio. Mas é 3 anos e meio do período da paz ou do período da tribulação? Assim, do período ou do período melhor? Show de bola. Quem fez a pergunta? Você? Beleza. Então a gente vai para a questão 58 que responde isso. Então calma aí. Então segura aí. Acho que é melhor deixar 58 para semana que vem. Não. Por conta do nosso tempo. A 58 é pequenininha. Tá. Não sei, vê que a galera vai falar isso. Se qualquer coisa a gente fecha, mas a 58 dá pra fechar. Tem 2 coisas aqui. Eu acho que não sei, pode surgir mais 6 ou 7 minutos. Não sei, pode perguntar. Mas vamos lá. O Alan comentou assim, pulando a pergunta da Josi, que a gente vai voltar na pergunta da Josi, mas o Alan falou assim, Elias e Moisés, né? Mas pelo que você já respondeu, o que eu entendi a Bíblia não deixa claro se é Elias e Moisés. Em momento nenhum a Bíblia fala quem serão as testemunhas, né? Mas fala que serão 2 grandes testemunhas com alto poder. Só que a Bíblia, o que ela deixa claro? A vestimenta desses camaradas, que é uma vestimenta muito parecida com o anterior. Mas olha só, imagina se Deus revela para João essas 2 testemunhas de terno e gravata. O que João entenderia? Porque não existia naquela época. Então foi a visão que ele teve e que ele identificou desta forma, né? Com aquele traje. Pode ser com aquele traje, porque muitas, como a Luciana falou antes, alguns costumes vão voltar, alguns sacrifícios, não serão todos, né? Alguns costumes vão voltar, né? Até porque vai precisar do templo, né? Para isso. Mas a Bíblia não deixa claro, não identifica exatamente quem são essas testemunhas. Beleza, então na Bíblia não dá a entender, só fala de características que lembram esses personagens,
mas não necessariamente serão eles, certo? Não, são características veterotestamentárias. É uma palavra meio complicada, né? Tá. Vamos lá. Que ela fala do passado, né? De como eram lá os profetas no passado. Pela Érica pode continuar, tá? Voltando à pergunta da Josi, que eu dei uma pulada porque essa outra pergunta fechava o que a gente estava falando. A Josi fala, no caso vai ter um líder espiritual que vai apoiar o anticristo, como mostra na novela, esse líder pode ser o Papa? Érica, pode ser qualquer pessoa. Érica não, Josi. Ô, Josi, pode ser qualquer pessoa. Mas você acha que vai ter um líder espiritual apoiando o anticristo, como mostra na novela? Tipo um Papa, alguma coisa assim? Sim. Sempre vai ter uma pessoa e depois a gente vai ver também que ele vai sofrer grandes coisas, né? E a gente vê que tem a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e uma dessas vai conceder, inclusive, não só poder, né? Mas trazer ele de volta durante uma ferida que ele teve muito grave, né? Mas porque o que acontece? Eu tenho um livro também que se chama A Trindade Satânica. Porque Satanás, o diabo, ele imita Deus em tudo, inclusive de acordo com a Trindade, tá? Então ele tem essas personalidades distintas para parecer, inclusive, com Deus triuno, né? Com a Trindade. Mas são coisas separadas. O anticristo não é o diabo, tá? Não é Satanás, porque depois ele vai ter uma participação, tá? Mas a gente vai ter mais questões sobre isso daí também. Mas isso que você está falando, de repente, assim, a gente tem a figura do anticristo, mas a gente tem a figura da besta também. Tem a figura da besta. Então, a besta, de repente, pode ser... duas bestas. Tá. Uma dessas bestas... Assim, se as duas bestas... As bestas não vão apoiar o anticristo? Sim. Então, uma dessas bestas pode ser até um apoio meio que religioso. Pode ser, né? Não... Essa pessoa que vai estar apoiando, que não vai ser só a besta, que não vai ser só alguns seguidores, vai ter várias pessoas apoiando, né? O anticristo. Assim como o próprio Alan falou. Quantas pessoas apoiavam Hitler? Milhões, até hoje. Né? Então vai ter várias pessoas apoiando. Mas num cunho religioso. Eu acredito que no começo... No começo, sim. Fundo, Josi. No fundo, quase tudo é religião, né? Tem aquela grande massa religião, o ópio do povo, né? Quase tudo é religião, independente de qual religião, né? Mas Mas assim, sabe que já é coisa minha, né? O que eu fico bem assim é porque o anticristo ele vai ser tão contra Deus e tão contra as coisas relacionadas a Deus depois, que eu acredito que se ele teve um apoio espiritual no começo religioso, depois ele não vai querer mais ter esse apoio. Ou de repente ele vai virar as costas, porque ele vai se sentir como autossuficiente. Ele não vai querer que as pessoas busquem a Deus, ele vai dizer que não vai precisar de Deus, concorda? Ele vai o quê? Pensar o quê aqui? O anticristo, ele é todo avesso a Deus. Então eu acredito que nos 3 anos e meio do começo, ele vai ser bonzinho e tal, vai fazer... Pode até ter, assim, apoio da besta que, sei lá, seja algum líder religioso. Ele pode fazer de bonzinho. Mas, depois que ele mostrar as caras dele, eu acredito que se ele tiver alguém junto com ele, que seja alguém religioso e tal, ele vai dar as costas pra essa pessoa. Pode acontecer. Isso daí a Luciana já tá montando uma outra novela. Né? Mas a novela pode acontecer. Sim. Eu acho que na novela, no final, Porque, gente, olha só, o que a Bíblia fala sobre Satanás? Anjo que pode se transformar em quê? Em anjo de luz. Pra quê? Pra enganar. Não tem muita gente com quem a gente conversa que nem é Satanás, pode estar sendo usado por ele ou não, mas que fala uma coisa, que é isso, que não sei o que, e depois a gente vê que não é. Ou é no trabalho, isso acontece muito no trabalho e acontece muito em relacionamentos. Essa pessoa falou que era maravilhosa, vou casar com ela e assim. E o anticristo vai ser isso, vai ser um casamento, né? Inclusive de nações, tá? E depois ver que não era nada daquilo. Que isso? Tem muita mulher que fala assim, o meu esposo é um monstro. O que a gente pode falar para ela? Você preferiu casar com um monstro.
Por quê? Porque às vezes a gente não quer olhar ou não quer se aprofundar nas coisas, né? Mas está descrito, né? Porque ele deixa o rastro. E nós, como cristãos, temos que ser mais do que sábios e também espirituais, para discernir aquilo que é bom e o que não é. Temos que discernir. A gente não precisa ser só crente bereano, como diz lá em Atos dos Apóstolos, não. Se não me engano, no capítulo 17. Só conferindo o que está escrito é certo ou não. Mas temos que discernir as coisas do Espírito Santo também. Mas para isso nós precisamos buscar também apoio do Espírito Santo. Tá. O Alan e a Erika falaram que poderiam continuar, né? E deixa eu ver aqui, tem mais algumas coisas aqui. O Alan diz, creio que será alguém bem influente, mas acho que não dá para saber quem será esse líder espiritual, foi o que a gente falou agora. A Josi fala, depois eu queria saber mais sobre essas bestas que emergem do mar, da terra, beleza. Beleza, se você quiser, de repente já pode tentar botar isso pra semana que vem ou na outra, né? Mas tem questionamento sobre isso. Manda pra gente no zap essa pergunta. De repente você pode mandar aí manda no pra zap. Gente ficar registrado. Que aí as pessoas que tiverem algumas perguntas pontuais, ou se quiser, a gente pode aprofundar mais ainda nessas questões, né? Não de grande tribulação, mas de salvos durante a tribulação, né? Eu tenho outros livros que falam sobre isso, mas eu vou tentar sempre pautar pelo livro, pra gente tentar terminar esse livro, né, gente? Eu acho que a gente só respondeu, por enquanto, 6 perguntas, acabamos de responder mais 2, 8, né? E eu vou pra 9ª agora, então eu acho que estamos um pouco devagar. O que eu pensei? Apesar que ainda tá, mesmo com a quarentena tá corrido, eu devo fazer uma gravação a mais com uma ou com 2 perguntas, e vou mandar pra vocês, e vocês me dão feedback. Gravação mesmo no YouTube, vou mandar o link gravado. Mas eu não sei se o pessoal também gostou. Eu acho que assim, pode o pessoal comentar aqui. Esse negócio de você falar, porque e eles falarem ali, e eu também indagar junto contigo, acho que ficou mais interessante. Eu também acho que é mais interessante a discussão, mas eu sou movido por aquilo que a maioria achar melhor, né? Vê o que vocês acham. Vocês acham que se gravar o vídeo e mandar... Ou a live é melhor. Ou a live, assim, a gente discutindo... Ao vivo é melhor. A Luciana falando, né? Que da outra vez estava só o Luiz no monólogo. Agora tem o Luiz, a Luciana e todo mundo falando. Isso é bom, isso é bom. Tá, continuando aqui, tem mais coisa, Lu. Calma aí. Sério? A Erika disse... Acho que certamente se existir esse sacerdote, entre aspas, né, que acompanha o anticristo, certamente é um líder forte que não acredita em Jesus. Porque ler a Bíblia eu acho meio impossível. Não sei, tem doido pra tudo. Tem doido pra tudo. Realmente não tem como a gente saber como eles vão agir. Porque o que acontece? Hoje em dia tem muita gente que não segue a Deus, tem até ateu que lê a Bíblia. Por incrível que pareça, muitas pessoas que são muito estudiosas, né, esses literários da vida, eles conhecem a Bíblia às vezes melhor do que a gente. Eles já leram a Bíblia toda. Então tem muitos historiadores, estudiosos, até não são cristãos ou tem outras religiões que conhecem a Bíblia até melhor que nós. Então, e a gente fala, poxa, e nem se converteu? Pois é, porque a gente sabe que quem convence o homem, né, do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Então não basta só a letra, só eu ler a Bíblia. Se eu não buscar realmente a fonte, que é Deus, né, não adianta de nada. Continuando aqui, o Alan disse, essa besta vai ser a que vai perseguir a mulher que vai dar à luz. Aí eu acho que isso daí entra no próximo estudo da besta, certo? Tem a besta que segue a mulher, mas na verdade ela vai seguir também os descendentes da mulher. Não, mas isso a gente deixa... Mas isso é interessante também. Senão a gente não... pergunta. A Josi falou, Érica, mas tem muita gente que estuda a Bíblia e continua cego. Desculpa, Josi, eu nem li o que você tinha falado, né? Tô lendo agora. É mais ou menos o que eu falei. A Érica realmente, o Alan ficou bom assim. O Alan gostou assim, viu? Da gente discutindo. A Josi também achou muito interessante o jeito que tá na live. O Alan também. Então, o Josi e Alan gostaram da live. Perfect. Show. Vamos continuar para a próxima pergunta? Então, vamos finalizar com a 58, que a gente fecha esse tema, que é um tema que é sobre salvação durante a grande tribulação, mas, obviamente, que como é um compêndio fechado, provavelmente a gente vai voltar aqui
né? Ou em outra questão a gente vai fazer apontamentos, né? A segunda questão, ver se eu consigo passar aqui, essa daí que já deve estar aparecendo na tela de vocês, que são: as duas testemunhas ministram durante a primeira ou a segunda metade da tribulação? Tia Lu vai ler. Vou ler o que o livro fala. As duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, ou 3 anos e meio. Mas qual metade da tribulação eles profetizarão? Esta é uma das questões cronológicas mais difíceis do Apocalipse. Há muitos bons argumentos para ambos os lados. Aqueles que colocam o ministério das duas testemunhas durante a última metade da tribulação, incluindo o autor, né, que ele está falando aqui, ou fazem por 3 motivos principais. Então, pelo autor, né, ele acha que é durante a última metade. Então, os motivos que ele acha. Primeiro, logo depois que o ministério das duas testemunhas é descrito, a 7ª trombeta soa, o que leva a ação para a segunda vinda de Cristo no final da tribulação. Seria estranho que 2 testemunhas fossem colocadas nesse contexto se seu ministério corresse durante a primeira metade da tribulação. Segundo, o tempo do final dos tempos é descrito em Apocalipse 11, versículo 1 e 2. E João disse que ele será pisoteado pelas nações por 42 meses, ou 3 anos e meio. Esse período do pisotear se encaixa na segunda metade da tribulação, pois no versículo seguinte lemos que as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias. Faz sentido dizer que os 2 períodos de tempo mencionados em Apocalipse 11, versículo 2 e 3, sejam o mesmo período. Se os 3 anos e meio de 11, versículo 11 e 2 acontece durante a metade final da tribulação, então o período de 3 anos e meio, de 11 e 3, ocorre simultaneamente. Robert Thomas defende esta visão. É melhor, portanto, encontrar o cumprimento dos 42 meses durante a última metade da 70ª semana. A razão principal para isso é que o período dos maus tratos dos gentios se encaixa melhor na última metade por causa da quebra da aliança com o governante romano da metade da semana. Daniel 9, 27. Também faz uma melhor conexão com os 1260 dias em 11, deve ser Apocalipse 11, versículo 3. Portanto, é um período literal de 42 meses, que ocorre imediatamente antes de Cristo retornar em poder e glória. Terceiro, o ambiente geral e o contexto do Apocalipse 11, versículo 3 a 14, se encaixa melhor na segunda metade da tribulação do que na primeira, como John Walvoord destaca. O fato de que as testemunhas derramam julgamentos divinos sobre a terra e precisam da proteção divina para que não sejam mortas, implica que elas estejam na última metade dos 7 anos, quando uma terrível perseguição afligirá o povo de Deus. Tal proteção não seria necessária nos primeiros 3 anos e meio. As punições e os julgamentos infligidos sobre o mundo também parecem se encaixar melhor no período da grande tribulação. Por esses motivos, ele, o autor, apoia a segunda metade da tribulação como o período do ministério das duas testemunhas. Agora, eu acho uma coisa interessante. Aqui é colocado que é no segundo período da grande tribulação, até porque a palavra de Deus fala dos 1260 dias. Porém, a gente não tem o que as pessoas que defendem que é no primeiro, por que defende que é no primeiro, né? Seria interessante saber o porquê. A Luciana falou isso, é interessante porque vai depender da linha da crença naquele tipo de teologia. E pensando nisso, eu pensei da gente trabalhar sobre essas diferenças, né? De repente na próxima live, que a gente vai tratar sobre isso daí. O que é
Apesar que eu acho que eu até preparei um pequeno esboço aqui, só que a gente já passou o tempo, né? Então só vou passar o slide rápido. Peraí, tem mais uma Mas, pergunta. não, tudo bem. Não, tem a ver Mas com é isso para aí. falar, para tentar responder o que a Luciana falou, né? Disso daí, porque ele dá mais ênfase, obviamente, naquilo que ele crê, e obviamente que ele deve ler ou pesquisar e colocar as referências daquilo que ele crê. Mas obviamente que ele leu outros tipos de crenças, né? Tá, antes de responder, eu acho que só para fechar de botar outra coisa, o Alan falou duas coisas aí. Essas duas testemunhas, elas vão ser reveladas ao mundo todo e teremos ciência de quando elas se revelarem? Então, segundo o que esse autor aqui colocou, né? Mark Hitchcock, elas vão ser reveladas provavelmente na segunda parte da grande tribulação, né? Isso daqui tá claro. Eu até acho muito legal esse estudo que foi colocado aqui, né? Mas elas vão ser reveladas ao mundo inteiro? Todo mundo vai ter ciência que elas apareceram? Quem estiver nesse período? Entendeu a pergunta? Eu entendi, Alan. Isso vai ser muito fácil e sim, né? A gente vai ter tecnologia para isso, porque não necessariamente essa revelação vai estar no mundo inteiro, né? Ela vai estar numa região, ela não vai ser onipresente, mas ela pode ser vista, né? Ela pode ser vista, sei lá, por televisão, por satélite, né? Eu acho que até por conta das coisas que eles vão fazer, eles não vão só pregar, eles vão fazer sinais. Isso. Então ele vai fazer coisas que vai destacar. Então eu acredito que, por exemplo, hoje em dia a gente vive num mundo tão tecnológico em que as notícias correm muito rápido. Então, se vai ter um único governante, que vai ser o anticristo, então o mundo vai estar mais globalizado e as notícias devem correr muito mais rápido do que já corre hoje em dia, né? Eu acho que se alguém espirrar do outro lado do mundo, a gente vai saber muito mais rápido que hoje. Então, se eles vão fazer coisas que vai chamar atenção, vão fazer sinais, ou seja, vai fazer coisas assim... os sinais... acontecer, eu acredito que isso vai ser noticiado e as pessoas vão ter ciência que aquelas duas testemunhas não são normais. Tipo assim, não são... Não, com certeza, vai perceber. Inclusive a Bíblia deixa um pouco mais claro. Não sei se a gente vai ler esse trecho da Bíblia, mas vocês podem ler aí a partir de Apocalipse capítulo 11, em que elas vão ser mortas e elas vão ser tão adoradas e tão odiadas que o anticristo vai colocá-las em praça pública. E essa praça pública, elas mortas, ela vai ser divulgada para o mundo inteiro. Por quê? Porque vai haver um milagre aí. Porque... elas não morrem. Exatamente. Mas agora, então, aí a Erika concordou, né? Que eu falei, creio que sim, por conta da tecnologia, por conta do que ele irá fazer, as pessoas irão se espantar. Aí o Alan falou que estava pensando justamente nos sinais também, mas com tecnologia também. A Erika também complementou, ninguém poderá matá-los. Ou seja, todo mundo concordou que por conta da tecnologia e dos sinais, né, vai ser bem revelado mesmo. Sim, hoje isso é muito tranquilo, né? Hoje a gente está em live, a gente podia estar todo mundo ao vivo, né? No Zoom aí, vendo todo mundo. Além de ver, poderia ser transmitido também através de TV, várias coisas. E a tecnologia só vai melhorar, né? Para isso também, porque o anticristo precisa de tecnologia, tá, gente? Ele precisa de muita coisa porque ele vai governar o mundo, né? Então eu não vou ter tempo, né, para explicar sobre essas visões, mas o que a Luciana quis questionar é que a gente vê um pouco mais da nossa visão, né, de pré-tribulação, que é o que a gente acredita, que é o arrebatamento da igreja antes da tribulação. E existe um povo grande também que acredita mais na pós-tribulação, porque no meio tem a mid-tribulação, arrebatamento da igreja durante a tribulação. Também tem um pessoal que estuda Apocalipse e esse tema, que acredita que a igreja ela não vai ser arrebatada, que ela vai passar por partes de tribulações, né? A gente vê trecho lá, inclusive que eu coloquei aqueles para vocês de 1 Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5, que Deus não reservou a ira para o seu povo. Então aí a gente acredita que essa ira, né, não vai estar para a igreja, por isso acreditamos na pré-tribulação. E a pós-tribulação, acredita que o arrebatamento da igreja vai ser junto com o início do milênio, né?
Ou seja, muita gente vai morrer, vai tudo mais, alguns crentes vão continuar ali, ninguém vai para o céu, né? Mas quando tiver a grande batalha do Armagedon e Jesus Cristo vier, ali ele acredita que vai ter a Então, resumindo, pós-tribulação. a pré-tribulação, acredita que a igreja não vai passar na grande tribulação, ou seja, a igreja vai ser arrebatada e depois vem os 7 anos. Perfeito. A midi-tribulação, acredita que a igreja vai ter até os 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio, depois deve vir arrebatada. Não. A midi-tribulação acredita que quando acontecer quando estiver no início da tribulação, os crentes podem ser arrebatados esporadicamente. Até? Tá? Esporádico? Não é todo mundo junto, não. Eita! Né? Eu já fiz um estudo legal sobre essa galera da midi-tribulação, e dentro da midi-tribulação tem vários outros estudos, tá? Tem estudos que acreditam que vai ser na metade, mas tem uma parte legal que acredita que o arrebatamento não vai ser numa hora só, vai ser a qualquer momento, né? Beleza. Em vários momentos. E após tribulação, acredito que a igreja vai passar todo o período de tribulação junto, os 7 anos, e quando acabar os 7 anos é que vão ser arrebatados. Exatamente. O pessoal acredita que a igreja... A Érica comentou. E tem gente, tem uma linha também dentro da pós-tribulação que acredita que a gente está vivendo já a grande tribulação, tá? Tem gente que acredita que a gente já está vivendo na grande tribulação. Tá. Não vou passar, mas eu vou deixar um tempinho só as imagens aí para você ver, vocês verem mais ou menos como é que significa, né? Isso que eu falei para vocês lá naquelas caixinhas. Tá. Enquanto eu deixo a minha aí, a Érica comentou aqui que eles viveram 270 dias. Não é 1260 que eles vão estar pregando? Na verdade, a Bíblia fala de alguns tempos, né? Ela fala de 1260 dias, 42 meses, 3,5 anos. É a mesma coisa, são 3,60 anos. Mas por que ela falou 270 dias aqui? Eu não entendi. Eu também não entendi, mas provavelmente deve ser um período, porque todas essas pessoas que a gente está falando, as duas testemunhas de 144 mil, e assim como outras coisas, inclusive pestes dentro da grande tribulação, elas têm tempos pré-determinados, né? Eles vão pregar só aquele período de tempo ali, né? E provavelmente o que a Érica deve estar falando deve ser os 1260 dias logo que vem, logo na metade da grande tribulação, 3 anos e meio ruins, ou piores ainda, é que eles iniciam, né? E o que a gente leu é que, Érica, provavelmente ele vai começar logo quando o iníquo é revelado. O que é o iníquo revelado, né? Que diz em várias partes da Bíblia. O anticristo se revela. O anticristo vai se revelar durante a metade da tribulação, 3 anos e meio. Aí nessa metade é que surge essas duas testemunhas. E vão até quando? Até provavelmente a segunda vinda de Cristo. Beleza. Ela respondeu aqui, que ela viu na Bíblia, é isso mesmo, 1260 dias. Isso, entendeu? Aí muitos acreditam, porque o trecho de Apocalipse 11, quando ele termina quase falando que Jesus já está voltando pela segunda vez, tá? Que é mais ou menos esse do meio, não sei se dá para vocês verem aqui, que é a segunda vinda com a igreja, né? Aqui ele vai estar, aqui a grande tribulação, tá? A grande tribulação aqui são 7 anos, aqui no meio 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio muito ruim aqui, é que vai ter a pregação das duas testemunhas, e elas vão ser mortas e depois ressurretas aqui, porque Cristo vai vir, né? Porque aqui perto vai estar rolando o Armagedon, que é a grande luta de quase todas as nações contra Israel, e Jesus vai intervir neste momento, tá? Beleza. Essa aqui é a nossa crença. Aqui é a crença da midi-tribulação, né? Peraí, rapidinho. A Érica comentou que ela não viu que não tinha ido, mas estranho, aqui no livro fala 1260. Ela botou 1270. É 1260. É 60 com meia? É 60. Porque 1260. Porque o que acontece? O tempo de meses na Bíblia são considerados 30 dias, não tem 31, tá? O calendário bíblico foi mudado diversas vezes, e o que continua é o joanino. Eu acho que estamos terminando, né, Lu? Mais alguma pergunta, alguma colocação?
Perfeito, gente. A gente alongou legal, mas essas discussões são importantes, né? Eu acho legal. De repente, não necessariamente tiramos todas as dúvidas, mas pelo menos a gente, quando esse assunto tocar, a gente vai lembrar, e quando destoar muito do que a gente viu, né, a gente vai, pô, tem alguma coisa errada aí. Não, pô, é isso mesmo que não sei o quê. Então, não só esse assunto, o Apocalipse, né, eu acho legal porque a gente acaba reaprendendo várias vezes. Eu acho interessante. Ah, tá. Estranho aqui. Então, beleza, gente. Estamos terminando. Obviamente que a gente vai voltar a esse tema algumas vezes. Né? Na próxima, a gente vai esclarecer sobre as 4 principais visões do Apocalipse. A meta é a gente... Opa, deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui, que deve estar confundindo vocês. Tá, Lu, pode vir. Cadê a câmera? Vou colocar... Tá, essa questão número 2... Apareceu agora. Essa questão número 2, ela é muito grande, né? Eu nem sei se a gente vai conseguir fechar essa questão número 2, que é as 4 principais visões do Apocalipse, em um dia só. Porque é grande. Então, eu vou tentar ver de uma forma aqui, se vocês acharam legal de live, da gente ler e começar a ler algumas coisas e começar, porque elas são várias páginas, né? Acho que são 6. E geralmente cada página, se a gente só ler, é mais ou menos 5 minutos, né? Ou 10 minutos, dependendo das referências. A gente não está lendo as referências que ele está dando pra gente. A próxima então vai ser as 4 principais visões do Apocalipse. Como ninguém tinha falado ou apontado alguma coisa pra gente estudar, então eu coloquei isso daqui, né? Mas o pessoal já levantou alguns questionamentos aí que eu já esqueci, né? Mandem pra gente depois no Zap, para de repente a gente ver isso daí que vocês acham mais pertinente, que provavelmente deve ser mais do que isso daí. Mas que visões são essas? Essas visões são cenas do próximo capítulo. Tá bom. Então isso esclarece melhor na lista. Beleza, gente? Que Deus continue abençoando a todos aí, guardando, né, dessa Covid, e que a gente aproveite da melhor forma o nosso tempo. Que seja uma bênção de Deus. Vou fazer uma oração rápida por nós. Continue orando por nós, por todos, né? Que Deus continue nos abençoando de todas as formas. Bendito Deus e eterno Pai. Mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui só tem nos ajudado e ajudado o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais as Tuas santas palavras, a Tua sagrada Escritura, nos aprofundando não só para discutirmos, mas para conhecermos, e a Tua palavra diz também para nos livrarmos também, Senhor Jesus Cristo, daqueles que venham tentar colocar coisas que não são de acordo com a Tua palavra. Paulo, um grande pregador do Teu Evangelho, conhecido como um grande apologeta. Apologeta é aquele que conhece muito e combate aqueles que vêm deturpar a Tua palavra. E Paulo também fala que na época dele existiam muitos enganadores, filhos de Satanás dentro da igreja, e que nós precisamos ter discernimento, tanto espiritual quanto da palavra, para repelirmos estas pessoas. E também, Senhor, para não só guardarmos para não pecarmos contra Ti, como diz Teu servo Davi, mas para nos fortalecer e abençoar também aqueles que estão próximos, precisando de ouvir a Tua palavra, da Tua revelação. E aprendemos mais um pouquinho, Senhor, que como haverá salvação dentro da tribulação? Provavelmente, ou parentes ou amigos nossos, pois nós cremos que Tu podes vir a qualquer momento, inclusive neste momento, Senhor, porque não precisa mais de nada, nenhuma profecia se cumprir para Tu vires, né? Então, algumas palavras que proferimos e que falamos com algumas pessoas, provavelmente, se estas ficarem no período da tribulação, elas podem lembrar, né, que Cristo salvou, Cristo continua salvando e dá oportunidades para aqueles que o recebem.
Obrigado porque ainda estamos no período da graça, né? Esta dispensação onde recebemos a Cristo e podemos, Senhor, constantemente buscar a Tua face. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Continua com cada um, com cada membro, cada família, protegendo deste grande mal. Covid-19, mal atual, proteja o Teu povo e nos ajuda, nos ensina, nos aponta, Senhor, a revelação para este tempo, o que fazer, como fazer, nos ajuda, nos abençoa a continuarmos sendo servos Teus. Muito obrigado por tudo, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Glória a Deus. Eu pensei que tinha colocado aqui a minha foto aqui. Foi agora. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.